Olá, irmãos, que bom poder falar com vocês novamente nesse nosso estudo sobre Efésios 6, dos versos 10 a 18. Nós estamos observando a armadura do soldado cristão. E nos últimos dois vídeos nós observamos sobre o cinto da verdade e a couraça da justiça, quando Paulo então nos chama a nos revestirmos da verdade do Evangelho de Jesus Cristo, de seus ensinamentos e da justiça que vem de Jesus Cristo. Ou seja, nós somos chamados a batalhar com as armas que Ele nos deu. E hoje nós chegamos a Efésios 6,15, que nos diz: e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. E deixa eu começar lhe dizendo algo importante aqui. Talvez você pense que a parte da armadura que cuida dos pés do combatente não é algo tão importante assim. Mas as coisas não são dessa forma. Eu fui soldado de infantaria e uma das primeiras lições que o infante aprende é a ter cuidado com os seus pés. Por quê? Porque o soldado infante ele é móvel, ele tem na sua mobilidade através dos seus próprios pés, ou seja, ele carrega todo o seu equipamento, ele se locomove por si mesmo. Então, se ele tiver os pés feridos, ou for impedido por estar com os pés fora de condição de combate, ele está totalmente fora da batalha. Então, as primeiras lições que nós aprendemos é a ter um cuidado muito grande com a saúde dos pés, a proteger os nossos pés. Paulo viu isso também no que diz respeito aos soldados romanos. E é por isso, então, que agora ele nos traz essa analogia. E eu quero começar esta analogia de Paulo. Eu vou apresentar primeiramente três formas que essa analogia, quanto ao soldado romano, se aplica também ao combatente cristão, estabelecendo primeiro um ponto que deve estar muito claro à sua mente. Eu sei que muitos crentes já cantaram aquele cântico que diz: tropeça hoje, cai acolá, mas de novo levanta e começa a andar. Olha, pode ser um cântico com uma melodia bonitinha, as palavras ali combinam. O que não combina é aquilo que esse cântico diz com a verdade bíblica. E principalmente com Efésios 6,15. Efésios 6,15 nos chama a ser combatentes que lutam de pé. O que Efésios 6,15 está nos ensinando é que quando nós calçamos os pés com a preparação do Evangelho da paz, isso nos permite ficar de pé no campo de batalha. Porque quando um soldado é derrubado ou cai, ele se torna um alvo frágil para ser derrotado pelo inimigo. Então nós temos que começar por isso. O que esta parte da armadura quer nos ensinar? Quer nos ensinar que o combate cristão é travado de pé. E há, como eu disse, nesta analogia quanto à armadura dos soldados romanos, agora então aplicada ao combate cristão, três verdades sobre esta sandália que os romanos chamavam de caligai. E ela era uma sandália com uma sola bem grossa, e uma característica da sandália dos soldados romanos é que ela tinha tachões na sola. Você conhece, não é, a chuteira que os jogadores de futebol usam para não escorregar no gramado. Então, essa sandália ela tinha tachões semelhantes a uma chuteira e com o mesmo objetivo. E esta sola com tachões ela era ligada a tiras que eram firmemente amarradas nos tornozelos. Então, ela estava muito firme no pé do soldado, do combatente, e o primeiro objetivo era que os soldados permanecessem de pé. Terrenos escorregadios, talvez o combatente inimigo tentasse derrubá-lo, ele não conseguiria. Essa sandália o mantinha firmemente ligado ao solo, e era muito difícil derrubar um soldado romano. Essa é a primeira parte da analogia. A segunda parte visava exatamente a proteção dos pés. Os inimigos, eles colocavam varetas pontiagudas enterradas no solo, na terra, na areia. Ficava apenas uma pontinha mínima de fora, mas quando o soldado pisava sobre ela, elas eram muito pontudas. Então o objetivo era ferir os pés dos soldados
e tirá-los de combate. Então a sola grossa daquela sandália, da caligai, impedia que o soldado fosse ferido no campo de batalha ou em qualquer lugar que ele passasse, preservava os seus pés. E a terceira questão era a própria mobilidade, a prontidão para estar móvel. O soldado romano era conhecido pela sua mobilidade, eles aprenderam isso dos exércitos de Alexandre o Grande, tomaram para si isso. Os demais exércitos eram estáticos, mas o exército romano era móvel. Os seus soldados se locomoviam muito rapidamente. Então aí entra a analogia do fato que o combatente cristão não é estático. Nós não estamos travados, parados numa posição, esperando o inimigo, não. Nós nos locomovemos. Andamos por este mundo enquanto vivemos a verdade de Jesus Cristo. Então, guarde na sua mente essas três analogias. A sandália, a caligai, servia para firmá-lo no terreno, para proteger os seus pés e dar-lhe mobilidade. Ou seja, não era um calçado desajeitado, pesado, muito pelo contrário, era uma sandália que lhe permitia confortavelmente cobrir grandes distâncias. Agora, quando nós aplicamos estas verdades à nossa vida cristã, e é isso que Paulo está fazendo, ele está fazendo uma analogia a fim de aplicá-la à vida cristã, eu creio que o ensinamento é muito claro, é muito certo aquilo que Paulo quer nos ensinar. Ele quer demonstrar a firmeza que temos que ter no campo de batalha em relação ao quê? Calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. E então nós temos que também pensar nessa palavra preparação. O que significa preparação? Eu creio que antes de tudo essa palavra grega que significa equipamento. Então é calçados os pés com o equipamento que nós recebemos do evangelho. Ou seja, nós temos que usar o equipamento que Deus nos dá. Mas essa palavra também significa firmeza, estabilidade. Ou seja, a preparação do Evangelho da Paz quer dizer a estabilidade que o Evangelho da Paz nos dá. Assim como há um sentido nessa palavra de prontidão, estar sempre pronto através da estabilidade que recebemos do equipamento que o Evangelho da Paz nos dá. Então, quando entendemos esta expressão preparação, nós entendemos também qual o grande valor que temos nesta parte da armadura. Como eu disse, usando aquele cântico bem conhecido, é da vontade de Deus que os crentes estejam firmes no campo de batalha. E nada pode deixá-los mais firmes do que estarem resolutos, firmados naquilo que o Evangelho significa para eles. Satanás, ele tem uma predileção por atacar soldados que não estão bem preparados, que não estão firmados naquele equipamento que lhes é concedido. Uma das grandes razões de tantos cristãos estarem fora de batalha é exatamente porque lhes falta a firmeza e estabilidade para participar dessa batalha. E do que nós estamos falando com isso? Se você não é um cristão que tem e descansa em Cristo sobre isso, sobre o pleno perdão dos seus pecados, sobre o seu relacionamento com Cristo, com Deus como seu Pai, não descansa sobre o fato que tudo que você tem foi Jesus Cristo que lhe deu. Se você é um cristão cheio de dúvidas, significa que você não está firme no Evangelho e que você ainda precisa calçar os pés com o equipamento que o Evangelho lhe dá. Os combatentes cristãos estão resolutos quanto à sua posição em Cristo, mas se você tem dúvidas quanto à sua posição em Cristo, você não é um bom combatente. E você ainda precisa aprender a usar esse equipamento que Deus lhe deu. Eu vou aplicar isso usando o texto de Lucas capítulo 9, versos 57 a 62, e mostrar como estar estável, estabilizado, firme quanto às verdades do Evangelho manterá um combatente cristão firme na batalha. Ou seja, Satanás não consegue derrubar aquele que está firmado nas verdades do Evangelho.
Em Lucas 9, versos 57 e 58 diz: E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe qual é uma das grandes razões que impedem crentes de estarem firmes e estabilizados no campo de batalha, firmados no Evangelho de Cristo? É porque eles ainda não entenderam o preço que isso lhes custa. Aqui nós temos um homem que diz: Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores. Ele é até bem intencionado, o que ele não está compreendendo a profundidade do que ele diz. Por isso o Senhor lhe diz: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, isso é lógico. Mas eu não tenho onde reclinar na minha cabeça. Você quer me seguir? Então saiba que você fará isso pela fé e não pelos seus olhos. Muitos crentes são instáveis, frágeis na luta contra o inimigo, porque eles ainda não entenderam esse precioso preceito. Eles ainda não compreenderam o tamanho da guerra que eles se envolveram, a força dos inimigos, o gasto que isso lhes trará. Uma das grandes razões que impedem cristãos de combaterem um bom combate é que eles ainda não compreenderam que eles passaram pela porta estreita, onde tudo deixaram, e que agora o bom combate é combatido com o preço das suas próprias vidas. O Senhor Jesus vai dizer em Lucas 14 que se nós não entendemos ainda que devemos amar mais a Cristo do que nosso próprio pai, mãe ou irmãos, e até mesmo a nossa própria vida, nossos bens e tudo mais. Ou seja, se Cristo não é o nosso bem maior, nós não vamos conseguir lutar com firmeza a luta a qual fomos chamados a lutar. Depois, os versos 59 a 60 dizem: Disse ao outro: Segue-me. Agora é Jesus que lhe convida. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa que eu primeiro vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Se, além do preço a ser pago, nós não entendermos também que a vida cristã é uma vida de prioridade, nós não estaremos firmados no Evangelho como devemos estar. Se por um lado, este temor pelo preço a ser pago fragiliza os crentes, por outro lado, a falta de prioridade também os atinge. Aqui esse homem tem uma razão lícita: deixa eu primeiro enterrar meu pai. Não é que o pai dele havia morrido, mas o pai dele estava idoso e ele queria viver os últimos dias junto com seu pai. E a resposta do Senhor é dura, mas certa: deixa os mortos espirituais enterrar os seus mortos. Você tem algo muito mais importante para fazer. Se nós não temos essa compreensão do Evangelho, dificilmente estaremos firmes no campo de batalha. A compreensão que o Evangelho é o maior tesouro que possuímos e que não há nada neste mundo mais prioritário do que seguir Jesus Cristo. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós não compreendemos este princípio, nós estaremos sempre tentados a investir em outras coisas, a gastar tempo em outras coisas e não afirmar-se no Evangelho de Cristo. E finalmente, os versos 61 e 62 dizem: Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Novamente aqui, ele recebe um convite de Cristo, e o homem diz: Olha, eu vou realmente seguir-te, mas eu tenho uma coisa a fazer primeiro. Eu preciso tratar das questões que deixei para trás. O Senhor é claro ao dizer que ninguém que lança a mão do arado é apto, e olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que ele está nos ensinando com isso? Que quando seguimos a Cristo, o passado fica no seu lugar. Paulo usou uma expressão dizendo isso, sobre isso: esquecendo-me das coisas
que para trás ficam. Ou seja, se ainda você tem coisas a resolver, e isso te impede de andar firmemente em direção ao alvo do Evangelho, que é glorificar Cristo, você sempre será um soldado fragilizado. E esta é a primeira lição que nós aprendemos de calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. É que se nós estamos em Cristo, e se cremos no Evangelho, o Evangelho é tudo para nós. As coisas passadas já foram resolvidas, as nossas prioridades são muito claras e o preço a ser pago foi plenamente aceito por nós. Mas se nós estamos em dúvida se tudo isso vale a pena, se realmente é isso que Deus quer que eu faça, se ainda não há coisas que eu preciso fazer antes de cumprir a vontade de Deus, significa que nós não estamos firmes. E ainda nós não calçamos os pés com esta preciosa sandália que impede que escorreguemos ou sejamos derrubados. Então, antes de tudo, um bom combatente do Evangelho é um combatente que sabe firmemente o seu lugar em Jesus Cristo. Ele tem muito bem decidido em sua mente isso. Não há dúvidas a ele. Ele sabe que foi perdoado, justificado, que ele é um filho de Deus, que mesmo que a morte venha, a ressurreição lhe trará novamente a vida e a Jesus Cristo. Ele confia nas promessas de Cristo, confia naquilo que a Bíblia lhe diz. Ele não tem dúvida sobre isso. O Evangelho é muito claro aos seus ouvidos. Mas se você não é alguém assim, você é um combatente frágil, fácil de ser derrubado. Então aquele cântico que eu citei, tropeça ou cai acolá, mas de novo levanta. Levanta para quê? Para cair de novo. Enquanto você não calçar as sandálias da firmeza em Jesus Cristo, você não será aquilo ao qual Ele tem te chamado a ser. Eu estou lhe dizendo que Paulo está nos ensinando a calçar essas sandálias, não somente por esta analogia que ele faz com os soldados romanos, mas porque também ele nos diz que nós não lutamos contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades. Esta sandália que nos calça, as sandálias da preparação do Evangelho da paz, da firmeza no Evangelho de Cristo, quanto à nossa salvação, elas serão de grande valia diante dos certeiros ataques do inimigo. Satanás tentará te derrubar, não há dúvida nenhuma disso. Nós não sabemos o momento, não sabemos a estratégia que ele vai usar, a tática que ele vai usar. Não sabemos de que forma, quais serão os instrumentos que ele vai usar, mas é certo que ele tentará fazer isso. E se ele te encontrar não firmado nestas verdades do Evangelho, você será um combatente frágil e facilmente ferido e tirado de batalha. É porque nós estamos numa luta que você precisa dessas sandálias. Lutar nesta luta descalço é loucura. Mas lutar com as sandálias certas é a certeza da vitória. Então agora Paulo vai nos dizer por que nós estamos calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz. E olha, esta expressão paz, ela é muito, mas muito importante. Porque é uma das principais razões que tem trazido desânimo, até o descaso, a desistência a muitos que se achegam a Cristo, é porque eles não se armam daquilo que o Evangelho lhes deu. O Evangelho tem promessas preciosas, e este Evangelho da paz nos traz uma primeira promessa, que é sobre a qual nós estamos estabelecidos. Ela está em Romanos 5, capítulo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com quem? Com Deus. Se você não estiver firme na verdade que Jesus Cristo lhe deu plena paz com Deus, ou seja, não há mais inimizade entre você e Deus. A plena paz foi estabelecida. Não há mais nada no céu contra você. Deus não tem mais nenhuma acusação contra você.
porque Jesus Cristo pagou completamente a sua dívida. Você foi tirado da posição de inimigo para ser colocado na posição de filho dele. O Evangelho da Paz nos ensina isso, que agora está tudo certo entre nós e o nosso Deus, entre nós e aquele que nos chama à salvação, aquele a quem fomos levados por Jesus Cristo a ter comunhão com Ele, Deus Pai. Agora o Evangelho nos deu paz com Ele. Não há inimizade, não há luta, mas uma paz plena que temos através de Jesus Cristo. Também é o Evangelho da paz, porque aquilo que aprendemos em Filipenses, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela guarda os nossos corações e a nossa mente. Se por um lado, ter dúvidas sobre o seu relacionamento com Deus fatalmente te levará à derrota, por outro lado, ter um coração perturbado também te fará um soldado frágil. O verso 6 de Filipenses 4 diz claramente: não estejais inquietos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus, pela petição e súplica, e sejam conhecidos o quê? As coisas que nos inquietam. Um bom soldado de Cristo, ele tem o seu coração tranquilo, porque tudo aquilo que incomodará, inquietará um homem natural, não inquietará o coração de um soldado de Cristo. Como Paulo disse, por fora podem haver tribulações, lutas, dificuldades, mas por dentro reina a paz. E o soldado de Cristo, quando ele está calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz, ele não somente tem plena certeza e uma convivência de comunhão com Deus, porque ele está em paz com Deus, mas ele também tem a paz de Deus no seu coração. Como que nós vamos combater se nós não provamos essa paz que é tão preciosa? Em terceiro e último lugar, o Evangelho também me capacita a ter paz com os meus semelhantes. Olha o que Romanos 12 diz, a partir do verso 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. O bom combatente do Evangelho, ele não se envolve em lutas contra a carne e sangue, porque não é contra a carne e sangue que ele combate. É contra Satanás e o seu reino das trevas. E é por isso, então, que este combate ele é feito com base naquilo que Cristo manda que ele faça e o que Cristo está ordenando, que ele tenha paz com todos os homens. Ele não tem o problema da vingança, porque o texto diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira. A ira de quem? A ira de Deus. E olha como o combatente se comporta. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque assim amontoará as brasas vivas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você é um bom combatente de Cristo. Saiba que você só pode ser esse bom combatente se os seus pés estão bem calçados no Evangelho. Se você está tentando de outra forma, você nunca vai conseguir. Você é um alvo fácil. E talvez a razão que você viva cair e levantar, e considere isso até normal, é o fato que você ainda não revestiu-se da verdade do Evangelho como deveria ter se revestido. O bom combatente de Cristo está firme na verdade do Evangelho. Nós sabemos em quem temos crido. Estamos certos que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Nós temos uma âncora firme que adentra até os céus. E nós sabemos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O inimigo não consegue nos derrubar. Ele não pode nos pastar rasteiras. E mesmo que ele nos leve a terrenos escorregadios, o Evangelho nos mantém firmes. De que forma? Quando cremos e praticamos a verdade como Cristo nos ensinou. Então, irmãos, calce os pés com a preparação do Evangelho da Paz.
Esteja firme no Evangelho de Cristo. Permita que o Espírito Santo lhe convença dessas preciosas verdades. Então você será um bom combatente. Porque esse é o desejo de Deus para nós. Que combatemos com firmeza. Estejamos firmes através da armadura que Ele nos concedeu. Que Deus abençoe a cada um de nós. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.